Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nos serviremos desse instrumento para comunicar a palavra de Deus para os irmãos, para estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero dar continuidade à nossa revista Nossa Fé, com o tema geral A Graça Vence. Você curte, e nós já estamos na lição de número 12, e o nosso texto básico é Juízes capítulo 11, os versos de 29 a 30, mas eu vou ler os versos de 30 a 35. Se você puder, pega a sua Bíblia, se você tem a revista, pega a revista e acompanhe esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. É como nós estaremos reunidos nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês de abril, por causa dessa pandemia do coronavírus. Então, mais uma vez, utilizaremos esse instrumento para a edificação das nossas vidas. Vou ler o texto básico, Juízes capítulo 11, a partir do verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroê até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornareis atrás. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração por meio desse estudo, que sejamos edificados por meio de mais um estudo baseado na palavra do nosso Deus. Certamente você já tomou alguma decisão precipitada na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Certamente você já tomou uma decisão impensada e teve que arcar com as consequências. Isso já aconteceu com muitas pessoas ao redor do mundo. Muitos também já tomaram decisões precipitadas. Você não foi o único, não é a única pessoa que tomou essa decisão precipitada. Na nossa lição, a introdução da nossa lição, a lição de número 12, nós aprendemos sobre isso. Há muitas pessoas precipitadas em suas decisões. Você deve ter ouvido de alguém que foi à igreja, participou de um evento e, entre aspas, aceitou Jesus com muito entusiasmo. Depois de uns dias ou meses, porém, desistiu e voltou à velha vida. Na parábola do semeador, Jesus mencionou essa experiência. E nós sabemos que esse cenário é infelizmente comum e tem a ver com ações precipitadas. Em Provérbios lemos que não é bom proceder sem refletir.
e peca quem é precipitado. Provérbios capítulo 19, o verso de número 2. Ainda nessa introdução nós temos uma definição aqui sobre o que vem a ser a precipitação. A precipitação é uma fraqueza humana que leva alguém a ser inconsequente, a realizar ações impensadas. Então isso é precipitação. É uma fraqueza humana que leva alguém a ser inconsequente e realizar ações impensadas. Ações precipitadas geralmente trazem consequências muito difíceis de serem administradas. A precipitação, via de regra, causa estragos, porque tanto quem a realiza quanto aquele que é o seu alvo não estão preparados para os efeitos. O cálculo da relação entre causa e efeito não é realizado adequadamente. Quem é precipitado não pondera sobre as repercussões de suas palavras e ações e normalmente precisa corrigir o desastre causado. Um exemplo no Antigo Testamento é Jefté, e a sua história está contada em Juízes 11 e 12, e veremos qual foi a decisão precipitada de Jefté, suas consequências e de que modo Deus atuou sobre sua vida por meio da graça triunfante, a fim de minimizar os efeitos de sua precipitação. Num primeiro tópico, nós temos aí um pouco do contexto. O autor da revista se preocupou em trazer um pouco sobre a história de Jefté, sobre o seu pecado, sobre as consequências. Então nós aprendemos que a história de Jefté consiste em um dos mais trágicos eventos das Escrituras. Jefté foi um homem valente, mas era rejeitado por seus irmãos e por sua madrasta, em razão de ser fruto de uma relação do seu pai com uma prostituta. Essa história está registrada em Juízes 11, versos de 1 a 3. A infidelidade de seu pai, a ambição dos seus irmãos, a ira de sua madrasta foram marcas constantes na sua personalidade. Aprendemos ainda em Juízes que Jefté foi expulso de casa, por seus irmãos que não queriam incluí-lo na herança do pai, e passou a andar na companhia de homens levianos na terra de Tob. Depois de uns anos, os anciãos gileaditas foram buscá-lo, rogando-lhe que somasse forças contra Amon e que os liderasse no exército. Os amonitas estavam pressionando Israel para a guerra havia pelo menos 18 anos. Eles acusavam Israel de roubar terras que supostamente lhes pertenciam. E Jefté se tornou chefe dos gileaditas e os liderou contra Amon. Juízes 11, o verso de número 11. E nessa batalha, Jefté revelou temor a Deus em suas decisões. Ele sabia que só obteria vitória contra os amonitas caso o Senhor estivesse com ele. Por isso fez o acordo com os anciãos, tendo o Senhor como testemunha. Deus lhe concedeu vitória e ao seu exército, e o texto nos informa que a derrota de Amon foi grande. O verso 32 nos ensina sobre isso. A derrota de Amon foi
grande. Deus concedeu a vitória ao seu povo. Mas a parte mais dramática dessa história está registrada em Juízes 11, do 30 ao 31. Nesses versos nós lemos que Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregar os filhos de Amon em minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui ele fez um voto ao Senhor. E nós precisamos entender aqui também que o problema não estava em fazer voto ao Senhor. Lendo o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, Levítico, também, nós aprendemos que era comum entre os servos de Deus fazer votos ao Senhor. Então não havia proibição quanto a fazer o voto. Levítico 27, o verso 2 nos ensina sobre isso. O problema do voto de Jefté foi sua precipitação. Quando ele disse: quem primeiro da porta de minha casa me sair ao encontro, olha o que ele disse. Ele certamente não pensou nas consequências, não refletiu antes de fazer aquele voto ao Senhor. E aí o texto nos ensina: quem me saiu ao encontro, a palavra do Senhor nos ensina que saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com dança. Certamente ela saiu ao encontro do pai para celebrar a vitória do seu pai, a vitória dos gileaditas. Mas o texto nos ensina que ela era a única filha de Jefté, e ela saiu ao encontro do seu pai. Foi a primeira pessoa que saiu ao encontro do seu pai. Aí o autor nos faz refletir: se você for pai ou mãe, deve imaginar o que se passou no coração de Jefté ao se lembrar do voto que havia feito ao Senhor. Que situação delicada, que momento para aquele pai, para Jefté. Fez um voto impensado e de repente teve que sacrificar, e consequentemente teve que sacrificar a sua própria filha. Mas sobre esse voto de Jefté, nós aprendemos que há um sério pecado envolvido nessa atitude de Jefté. Sabemos, a Bíblia nos ensina, que sacrifícios humanos eram proibidos pela lei do Senhor, e Jefté, portanto, não poderia oferecer sua filha em sacrifício humano. Nós temos uma passagem das Escrituras, que é Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu próprio filho. Naquele texto em especial, o Senhor na verdade estava provando Abraão. Ali era uma prova, Deus estava provando a fé de Abraão. Deus jamais iria permitir que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, como de fato não permitiu. Ele providenciou o cordeiro. Jefté foi precipitado porque, em sua tentativa de garantir a vitória sobre os amonitas, prometeu algo que não poderia ser realizado, por ser pecaminoso. E ele agora estava diante de um grande dilema. Ele fez um voto ao Senhor e deveria cumprir.
ao mesmo tempo havia feito um voto com algo pecaminoso. E para piorar, era sua própria filha o objeto de sacrifício. O que fazer diante de uma situação como essa? Diante de uma decisão tão difícil? Ele cumpriu o que prometeu ao Senhor. Nós estamos meditando sobre a graça de Deus e aprendendo que a graça triunfa sobre nossas precipitações, nossas decisões impensadas. Olhando para essa situação de Jefté, a conclusão é a seguinte: a única saída para essa dor devastadora em seu coração seria contar com a graça triunfante do Senhor sobre a sua vida para fazê-lo superar os resultados de suas precipitações. Ele precisava contar com a graça de Deus, e foi a graça de Deus que lhe ajudou a superar essa precipitação que trouxe muitas amarguras para a sua vida, para a sua família. Esse foi o primeiro tópico. No segundo tópico, nós aprendemos o seguinte: o que podemos aprender? O que podemos aprender dessa história de Jefté? A letra A, nós aprendemos que a graça triunfa sobre a marginalidade de Jefté. A graça triunfou sobre a marginalidade de Jefté. Após ter sido expulso por seus irmãos em razão da ganância deles pela herança do pai, Jefté buscou e encontrou refúgio com amizades nada adequadas. Ele se tornou amigo de homens levianos, conforme Juízes 11, o verso de número 3, na terra de Tobi. Esses homens eram indignos, sem princípios, mercenários, conforme Juízes 9, 4. Também registra que Abimeleque aprendeu com esses homens levianos e atrevidos que o seguiram. Certamente não eram boas companhias para Jefté. E a Bíblia nos ensina, no Salmo 1, o verso 1, que não é bom viver na companhia e andar no caminho dos ímpios e se assentar com os escarnecedores. E Jefté andou no caminho dos ímpios. Todavia, de uma situação de repulsas por parte de seus irmãos e sua família, de uma situação de marginalidade com homens levianos, Deus destacou e chamou Jefté para ser chefe de Israel, para lutar contra os amonitas. E aqui nós aprendemos como a graça de Deus é poderosa. Se por um lado, conforme nós aprendemos, ele havia sido rejeitado, se por um lado ele estava sofrendo com preconceito das pessoas, Deus lhe mostrou que a vocação não é humana, mas divina. E o povo de Deus teve de admitir, embora não quisesse fazê-lo naturalmente, que Deus escolhe por sua graça. Deus escolhe os seus por sua graça. E Ele escolhe pessoas que aparentemente não são dignas de serem consideradas líderes de seu próprio povo. Ao escolher Jefté para o governo e a liderança, especialmente num contexto de guerra, o Senhor o redimiu de um passado lastimável, cheio de traumas e manchas, de um futuro obscuro e possivelmente devastador. Observe que os anciãos gileaditas
teriam de, melhor dizendo, observe que os anciãos gileaditas teriam de confiar em Jefté ao nomeá-lo seu líder. Imagine você ter que confiar em alguém cujo passado é marcado por traumas intensos e cujo futuro é incerto. Imagine uma situação como essa, ter que confiar em alguém que teve esse passado, que teve um passado incerto, duvidoso, mas foi esse homem que Deus levantou para conduzir o seu povo naquela batalha tão importante para os servos de Deus. Deus levantou esse homem, que era alvo de preconceito das pessoas, mas Deus o protegeu de outros escárnios, da marginalidade, e da impiedade. E aí nós aprendemos que a graça de Deus estava atuando sobre a vida de Jefté, ainda que aparentemente ele estivesse sendo esquecido pelo Senhor. Deus não se esqueceu dele em tempo algum, mesmo nas circunstâncias imorais de sua concepção, nas crises familiares e nas amizades duvidosas. Deus era com ele, Deus era com Jefté, e a graça do Senhor triunfou sobre todas essas fraquezas e tornou Jefté um dos principais dos juízes e um dos heróis da fé, conforme Hebreus capítulo 11, o verso 32. A graça triunfou sobre a marginalidade de Jefté. Mas nós aprendemos também sobre a história de Jefté que a graça triunfou sobre as escolhas erradas de Jefté. Essa parte o autor diz o seguinte, o primeiro parágrafo dessa divisão: não há dúvida de que Jefté agiu precipitadamente. Em Provérbios 20, verso 25, lemos que laço é para o homem o fazer precipitadamente. O dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. De fato, ao prometermos algo ao Senhor, criamos um laço. Deus não nos requer votos, mas exige que os cumpramos. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Deus não requer votos, mas se o fizermos, devemos cumprir os nossos votos ao Senhor. Em Eclesiastes capítulo 5, o autor também cita aqui esse texto, dos versos 2 a 5, nós aprendemos o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Eu não li todo o texto. Jefté cumpriu o que prometeu ao Senhor. Ele entregou sua filha em sacrifício. E conforme nós sabemos, esse foi um voto tolo, impensado, inconsequente. Fez com que Jefté condenasse sua filha a ficar sem descendência. Sua família, na verdade. Ele fez com que sua família ficasse sem descendência, considerando que ela era filha única. Mas Deus foi gracioso com ele e lhe deu um nome entre os heróis da fé. Nós já falamos sobre isso. O nome de Jefté aparece na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Ele foi comparado a outros grandes homens como Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel,
e os profetas. A graça de Deus tornou grande o nome de Jefté. Samuel, em seus discursos às tribos, relembrou os feitos de Jefté. Jefté fez escolhas precipitadas e andou por caminhos tortuosos, teve um período de sua vida marcado por situações duvidosas e distantes do Senhor, mas por outro lado, conforme nós aprendemos também, demonstrou temor a Deus em momentos cruciais de suas escolhas, submetendo ao Senhor suas decisões. Errou ao entregar sua filha única por precipitação, criou um laço para sua própria alma, mas foi redimido pela graça do Senhor, resgatado do poder do pecado e de um futuro de morte, para se tornar um dos grandes homens de Deus no futuro, tendo o seu nome registrado entre aqueles dos quais o mundo não é digno. Não há dúvida de que para o povo de Deus, Jefté se tornou um exemplo de como Deus pode resgatar pessoas do poder do pecado e do domínio de suas fraquezas para torná-lo grande entre os homens. A despeito de nossas escolhas precipitadas, de nossos atos desastrosos, Deus, por sua graça triunfante, pode nos transformar em novas criaturas. Ele toma pessoas imperfeitas, cheias de traumas, má conduta, e as faz novas a fim de revelar sua graça e sua glória. Ele fez isso com Jefté, que tinha um passado duvidoso. Deus transformou a sua vida. A graça de Deus tem o poder de transformar pecadores, pessoas imperfeitas. Deus escolheu Jefté e o usou como instrumento nas suas mãos para abençoar o seu povo. Caminhando para a nossa conclusão, nós aprendemos o seguinte: a vida de Jefté é um exemplo de que Deus usa as nossas más escolhas, as decisões equivocadas no passado, para nos ensinar sobre a nossa fragilidade e a necessidade de estarmos atentos à sua voz. Não devemos confiar em nossos próprios recursos, em nossas próprias ideias. Falhamos porque somos pecadores, então devemos depender, somente do Senhor. Devemos colocar todas as nossas escolhas debaixo da graça triunfante do Senhor, a fim de que mesmo em nossas más decisões, sejamos poupados da nossa própria desventura. Liste algumas decisões erradas que você tomou em sua vida. Reflita de que modo Deus as transformou em ensino para você. Reveja agora algumas de suas decisões do presente. Pondere tudo diante do Senhor e confie em seu direcionamento espiritual. A graça do Senhor triunfa sobre todas as nossas decisões. A graça de Deus triunfa sobre nossas precipitações. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa manhã. Vamos orar? Deus grandioso, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina sobre a tua graça, que nos transforma, que transforma pecadores imperfeitos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a olhar sempre para o Senhor, para que possamos, ó Deus, sermos direcionados pelo Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos e pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.